noite. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Estamos aqui para julgar a igreja de acordo com as acusações que vieram de todo o mundo. Então peço que a igreja, advogadas e promotores entrem, por favor. Calma, calma. Eu sei que é um caso difícil, mas nós vamos vencer. Eu não sei, é muito difícil. Há muitas provas contra a igreja. Confie em mim, apenas confie. Boa sorte, nobre colega. Para você também. Boa sorte. Todos de pé. Meritíssimo Isaac I preside. Caso número Gênesis 3:6, mundo contra igreja. Podem sentar. A promotoria tem algo a dizer? Sim, senhor excelentíssimo juiz. A promotoria está aqui para pedir a pena máxima da ré igreja. Senhor meritíssimo, a minha cliente é inocente. A senhora terá a sua chance de falar. Por favor, contenha-se. Continue, promotora. Senhor excelentíssimo juiz, a igreja, há anos, não mais tem sido exemplo de amor e santidade. Ordem! 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 Na época da igreja primitiva, onde todos davam o que tinha e repartiam entre os irmãos, já não existe mais. Ordem! Ordem! Silêncio! Continue, promotora. É fato que alguns, muitos poucos, ainda fazem alguma coisa por amor. Mas a realidade é que Silêncio. o amor ao próximo não existe mais. Silêncio! Ordem! O amor esfriou. Quando foi que se viu a igreja reunida, junta em conjunto, matando a fome de alguém? Nem pela fome dos vizinhos. Imagine, júri. Além disso, senhor juiz, a Santa Imaculada Igreja, né? Ainda canta assim no culto de domingo. É meu maior prazer te adorar. Será? Ela só tem prazer em si mesma. E tem mais. Essa igreja é a mesma que não consegue provar da sua própria integridade, inventando desculpas para não estar no culto de domingo. Sim, para assistir aquele jogo de futebol. E nas terças-feiras, por que não vem? Porque tem que assistir o capítulo de mais uma novela, não é verdade? E além disso, essa mesma igreja, ela é conhecida por muitas vezes não dar testemunho diante dos outros. Falando mentiras. Silêncio! Silêncio no tribunal. Falando mentiras e palavras de baixo calão. Senhor meritíssimo, temos aqui diversos vídeos da igreja no mundo inteiro, aonde vemos nitidamente o quanto que a igreja tem falhado. Eu peço, senhor meritíssimo, que o senhor veja, mas tome cuidado, porque são cenas muito fortes. Silêncio! Silêncio no tribunal. Já chega! Eu não preciso ver isso. Sinto muito, meritíssimo. Imagina. Ordem! Eu imagino. Ordem! Imagino, senhor excelentíssimo juiz, ter sido cenas fortíssimas, ainda mais que se trata da igreja. Ainda tem mais. A igreja ainda canta: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Como, na verdade, não abri mão de nada. Não.
Por favor, silêncio. Ordem. De nenhum pecado, de nenhuma vergonha. Merece ser culpado? Ordem. Respeito no tribunal. A igreja ainda culpa as autoridades do mundo pela fome, pela miséria. E eles não fazem nada. Aqui nós temos diversos crimes que a Santa Imaculada Igreja cometeu no mundo inteiro. Eu vou falar alguns para vocês verem. Compra de produtos falsificados, porque pirataria é muito mais barato, não é verdade? Silêncio. Brigas no trânsito, porque ninguém quer praticar domínio próprio, não é mesmo? Furtos, porque crente pode dar umas de malandro, afinal é crente, mas não é trouxa, não é verdade? Silêncio no tribunal. Enganando e persuadindo pessoas, igreja. Suborno. Pedofilia. Silêncio, silêncio, ordem. Assédio moral. Assédio sexual. E tem mais. São muitos crimes, alguns que a gente nem consegue citar. Silêncio! Ordem! Ordem! Não tem mais o que dizer, meritíssimo. Muito obrigado. Promotores, a sua primeira testemunha já está pronta? Sim, senhor excelentíssimo. Pode chamá-la, por favor. A promotoria chama Isabela. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim. Sente-se. Diga o seu nome e o que veio fazer aqui. Isabela, e vim depor contra a igreja. E o que você tem contra a igreja, Isabela? Tudo. A igreja tem se mostrado muito falsa. Afirmo que todas as acusações da promotoria são verdadeiras. Ordem! Ordem, continue, promotora. Você pode ser mais clara? Sim. Explique-se. Então, eu já fui da igreja. Me dediquei dias e noites para a igreja. Eu dei tudo o que eu tinha. E até o que eu não tinha, a pedido da igreja. Mas, quando eu perdi tudo, fiquei doente. Ninguém da igreja veio me ver. Por favor, ordem! 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 Silêncio! Continue. Eu ouvi até uma fofoca ao meu respeito. E por isso, a igreja decidiu se afastar de mim. Desde então, tenho percebido que a igreja tem muitas pessoas. Há várias pessoas como eu, magoadas e feridas por conta da igreja. Por acaso, a igreja não era um lugar para convívio em amor e perdão ao próximo? Ordem! Ordem! Sinceramente, a igreja pode ter até algumas pessoas boas, mas a instituição igreja está morta para mim. Ok. Por favor, silêncio. Ok. Já entendi o que aconteceu aqui. O amor ao próximo já não existe mais. É isso, Isabelle? Sim, senhora. Não é mais como era desde o começo. Sem mais, meritíssimo. Muito obrigado, promotora. A senhora advogada tem algo a perguntar? Sim, meritíssimo. Por favor, silêncio. Silêncio. Senhora Isabela, quer dizer então que a igreja não ama mais? Sim. Ou você quis dizer que você foi
rejeitada ou excluída de algum grupo da igreja ou pela própria igreja por falta desse amor? Porque, pelo que eu sei, a igreja tem se demonstrado com muito afeto e solidariedade pelo próximo e tem cuidado dos seus. É fato que alguns são falhos, como qualquer outro, machucam os irmãos e são machucados também. Mas, Isabela, a igreja, ela nunca se propôs a ser perfeita, e sim a pregar o perdão. Isso é fachada. É fachada. Por favor, ordem! Pelo seu relato, foi você quem fugiu da igreja. Foi você que não deixou ninguém saber onde estava. E você foi a primeira a não exercer o perdão que é pregado pela igreja. Isabela, se Jesus te perdoou, por que você não perdoou também? Vamos, responda. Protesto. A testemunha não está em acusação nesse tribunal. Protesto concedido. Obrigada. Mas meritíssimo. Contenha-se ou terá de se retirar. A senhora tem mais alguma pergunta? Não, meritíssimo, sem mais perguntas. Senhora advogada, mais alguma pergunta? Não, meritíssimo. Muito obrigado, senhora Isabela. A senhora já está dispensada. Promotores, por favor, sua próxima testemunha. A promotoria chama Gabriela. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim. Sente-se. Diga o seu nome e o que veio fazer aqui. Gabriela, eu vim defender a igreja. Desculpa. Ordem! Eu acho que eu não entendi. Ordem! Você veio defender? Sim, defender. Você Ordem. sabe que isso vai ser em vão, não sabe? A igreja é inocente e todos aqui desse tribunal sabem do que ela tem feito. Inocente, sei. E o que ela tem feito com amor ao próximo, Gabriela? A igreja cuida das pessoas, como, por exemplo, indo aos asilos, aos orfanatos. Ela abraça as pessoas que vivem nas ruas e ainda por cima as alimentam. Como? Não entendi. Como assim? Igreja tem grupos de pessoas que se organizam para fazer esses atos de amor ao próximo. Atos de amor ao próximo. E você gosta de fazer isso? Claro, eu me sinto tão bem quando ajudo o meu próximo. E você tem como provar isso, Gabriela? Ué, nós tiramos fotos para mostrar e incentivá-los a amar também. Quer dizer, então, que você faz isso na obrigação e não porque você realmente ama, não é verdade? Protesto, meritíssimo. Protesto concedido. Obrigado. Quer dizer, então, Gabriela, que você faz porque você se sente bem, para realmente não se sentir culpada por não saber amar, não é verdade? Objeção. A promotora está levando a testemunha. Senhora promotora, por Mas favor. meritíssimo, a própria testemunha disse que a igreja... Está tudo bem, então. Contenha-se. Negado. Tá, Gabriela, o que mais que a igreja faz? A igreja faz as pessoas a viverem de uma forma mais alegre. Alegre. Sei. Diante de tudo isso, sem mais perguntas, meritíssimo. Muito obrigado, promotora. Advogada, testemunha sua. Obrigada, meritíssimo. Silêncio. Senhora Gabriela, é esse mesmo o seu nome? Sim. Como você era antes de conhecer a igreja? Bom, eu era uma pessoa muito triste mesmo. Não tinha muitos amigos, vivia sozinha pelos cantos. Você, Gabriela, trocaria essa nova vida que você tem, uma vida alegre, cheia de amigos, pela que você tinha antigamente? Não, senhora, minha vida era sem cor e muito vazia. Isso, então, faz de você uma pessoa bem melhor hoje. Com certeza, não quero voltar a ser triste, é muito ruim. Obrigada, Gabriela. Sem mais perguntas, meritíssimo. Muito obrigado. A promotoria tem mais alguma pergunta? Não, meritíssimo. A senhora advogada tem mais alguma coisa a dizer? Sim, meritíssimo. É verdade que a igreja cantou e falou palavras que ela não vivia mais, mas fez isso profeticamente, crendo que mudaria
ao falar. Senhor Meritíssimo, a igreja é inocente. Protesto. Como que a igreja pode agradecer a Deus por receber dinheiro de suborno e corrupção? Senhor juiz, não se pode. Ordem! Ordem! Senhor juiz, não se pode generalizar a igreja por graves deslizes de alguns. Todas as provas colocadas diante desse tribunal só provam uma coisa: a igreja não mereceu o sacrifício de Jesus. Senhora promotora, fala em nome de quem? Por acaso representa Jesus? Eu exijo respeito nesse tribunal. Controlem-se. A senhora tem mais alguma coisa a dizer? Não, Meritíssimo, sem mais perguntas. Muito obrigado. Senhora Gabriela, a senhora já está dispensada. Muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar a igreja para depor. Igreja, é verdade que vocês salvam vidas? Vamos, responda. Não. Ordem! Ordem! Ordem. Obrigada. Continue. Vamos, responda. Não sou eu quem salva, mas sim o Senhor Jesus. Ordem. Por favor, igreja, explique sua colocação. Sim, Meritíssimo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós somos o instrumento de Deus para levar o seu amor às pessoas. Vocês estão querendo dizer que tudo o que foi dito aqui nesse juiz e nesse tribunal é em nome de Deus, já que vocês são referência dele? De forma alguma. Nós somos nação santa, povo escolhido por Deus, sacerdócio real. Quem pode dar um glória aí por isso? Somos humanos, mas também temos a natureza carnal e a natureza espiritual. É fato que quando nós entregamos verdadeiramente a Jesus, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, a nossa vida, ela é direcionada totalmente por Ele. Mas para que isso aconteça, é necessário mudança do nosso entendimento. A nossa carne é fraca. E somente com jejum e oração conseguimos superar algumas provações e tentações. E quando negligenciamos o nosso tempo de relacionamento com Deus, no nosso quarto de joelho em oração, a nossa carne se manifesta. E às vezes não percebemos. Às vezes percebemos, mas não valorizamos o sacrifício de Jesus Cristo. Não valorizamos aquele que nos amou primeiro. Não valorizamos nada do que Ele fez por nós. E, infelizmente, caímos. Ordem! Eu exijo ordem! Ordem no tribunal! Ordem! Controle, o senhor terá de se retirar. Senhor juiz, membros do júri, a todos aqui nesse tribunal, vocês acabaram de ver a própria igreja se confessando e que todas as provas colocadas aqui são verdadeiras. A igreja é culpada. Ordem! Silêncio! Silêncio! A senhora advogada tem algo a dizer? Sim, Meritíssimo. Não tem como eu defender se a própria igreja confessou seus erros e pecados e se diz culpada. Por favor. Silêncio. Silêncio. Diante desta sessão e de tudo que foi dito e argumentado aqui hoje, não tem outra escolha a declarar a igreja culpada. Caso encerrado.
Que situação, hein? Primeiro, existem duas igrejas, a verdadeira e a falsa. O joio sempre esteve no meio do trigo. E não é porque existe a falsa que eu vou desacreditar da verdadeira. Amém? E o que eu vejo aqui, o papel do diabo é o quê? E fez bem hoje, né? O papel do diabo é o quê? Acusar, mas a Bíblia fala em Romanos 8 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu quero ler o trecho da palavra do Senhor para vocês em Apocalipse, capítulo de número 12, que diz o seguinte: em Apocalipse 12 narra um pouco um julgamento. E a palavra diz assim, sabe que Apocalipse foi uma revelação dada a João quando este estava preso na ilha de Patmos. Então na ilha de Patmos João tem uma visão daquilo que Deus iria fazer, aquilo que Deus estava preparando para o futuro da igreja. E João tem essa visão quando ele está preso. E eu quero que você entenda um princípio de uma coisa que eu quero falar nessa hora. Talvez a sua maior experiência espiritual não vai ser num lugar favorável. João não estava num lugar favorável, ele estava numa prisão. E ali ele ouviu Deus falar com ele. Você precisa estar apenas com o ouvido atento e com teu espírito reto, para que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo quando esse quiser falar com você. Não é você que decide quando ele vai falar e onde ele vai falar. Você precisa estar preparado para ouvir quando ele quiser falar e onde ele quiser falar. Mas Apocalipse, no capítulo 12, a partir do verso 7, diz o seguinte: houve então uma guerra nos céus. Primeiro, enquanto você está aqui nessa terra, há uma guerra no mundo espiritual. Você crê nisso? Há uma batalha no mundo espiritual. Houve uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Há uma guerra travada. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Agora olha o verso 9. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de o quê? Enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados por terra. Verso 10, então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Posto que, face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta. Isso é, o diabo está endemoniado, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ele está desesperado. Então o papel dele é querer manchar a igreja, o papel dele é querer denegrir a igreja, o papel dele é querer, pastor, mas tem tanta coisa. Tem realmente. Mas o papel, ele está cumprindo o papel dele direitinho. Agora, interessante é que eu vejo que aqui a Bíblia diz que o diabo chega diante de Deus de dia e de noite com acusação contra os escolhidos, contra os santos. Hoje o diabo foi até Deus falar a teu respeito. Ele foi de manhã e está indo agora à noite. Amanhã ele vai de novo.
Amanhã ele vai de novo diante de Deus, vai falar, viu fulana, viu ciclano, olha aqui, está dando um monte de mole, está vacilando, ele merece condenação, não tem direito de ser abençoado, ele não tem direito de ser restaurado, ele não tem direito da cura, olha só, ele tem que ser condenado. Aí ele vai de manhã, não satisfeito, ele volta à tarde. E aí, juiz, como é que fica? Como é que fica a minha petição? Como é que fica a minha causa? Como é que fica? Eu trouxe uma petição de manhã, na terça-feira de manhã, ele está lá de novo, levando acusação contra a tua vida. Na quarta, ele vai de novo. E na quinta, ele está lá de novo. Ele vai dia e noite, todos os dias. Interessante a quantidade de vezes que o diabo fala com Deus. Já reparou, pastor Djalma? Estou tendo o prazer de receber o pastor Djalma, meu padrinho de casamento, que está aqui hoje. No final, vou chamar ele aqui à frente. Fiquei feliz com a sua visita, com a sua surpresa aqui. Você imaginou, já reparou, se você lê na sua Bíblia, as vezes que Deus e o diabo conversam, que o diabo vai até Deus. Você vê isso em Jó. Os anjos vindo adorar, o diabo atrás. E ele chega diante de Deus, e ele começa aí, ó, tem que desenrolar um lance contigo. Vê lá Jó, não sei o quê. Aí você conhece a história de Jó, não vou pregar sobre Jó. Mas o foco hoje é a conversa do diabo com Deus. Depois a gente pode ver esse Novo Testamento, quando Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito, logo após ser batizado, o diabo vai até o deserto e conversa com Jesus, e eles têm um diálogo. O diabo chega de novo diante de Jesus e conversa com ele. Mais à frente, o diabo chega para Jesus, porque Jesus, você sabe disso por quê? Porque Jesus chega para os seus discípulos e fala, rapaziada, o diabo veio até mim e pediu para passar vocês na peneira. Mas eu orei para que a fé de vocês não esmorecesse. Eu não orei para que vocês fossem livres da peneira, eu orei para que vocês ficassem firmes. A oração de Jesus, a intercessão de Jesus não vai te livrar da peneira, mas vai te manter firme nela. Eu posso ouvir um amém aqui? Eu orei, mas interessante, e aqui em Apocalipse eu vejo novamente a citação de que o diabo chega diante de Deus de manhã e de noite, levando a acusação. Interessante, como que o diabo conversa com Deus todos os dias. E tem crente que não ora desde o ano passado. E tem crente que ora hoje porque é domingo, agora ele só vai orar na terça-feira no próximo culto. Isso é, se não vier, ele não ora. Só lembra de orar nos dias do culto. Eu quero que você entenda o seguinte, o diabo fala mais com Deus do que você. O diabo fala mais com Deus a seu respeito do que você mesmo fala com Deus. Então o diabo está cumprindo o papel dele. O diabo está pegando todos os furos que você deixou na sua vida. E aonde que julgamentos são necessários? Quando? Quando a lei é quebrada. Se houve quebra da lei, precisa haver justiça. Então tem que haver todo um processo. O diabo está abrindo o processo dia após dia contra a tua vida, porque a gente, enquanto estiver nessa carne, nesse corpo, nós estamos sujeitos a isso. Então o diabo quer pegar o que você fez no passado, trazer para hoje e dizer, ele não tem direito a nada do que o senhor fez. Ele não tem direito a nada. Agora, por que o diabo fica tão endemoniado? O diabo está encolerizado, ele está endemoniado, e quando o diabo vê você ainda entrar na casa de Deus, quando o diabo vê você levantando a mão, quando o diabo vê você se quebrantando, ele fica mais furioso ainda, porque você entra num lugar onde ele já esteve um dia, mas ele hoje não pode ocupar mais esse lugar. Por isso que a adoração é poderosa em Deus, porque quando o diabo vê você adorando, ele lembra de onde ele foi demitido. Pode abraçar o braço que você está cansada. Pode rir, Lili. Senta, Lili. Juiz, você está bem? Que juizão, hein? O diabo vê você adorando. Ele lembra, porque... Você lembra como o diabo foi expulso? O diabo queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele disse, eu farei meu nome exaltado, meu nome, eu vou ser o cara. A adoração, segundo Lúcifer, ela está sempre querendo promover o nome dela. O adorador, segundo Lúcifer, ele quer ver o nome dele nas paradas. O adorador, segundo Lúcifer, ele diz, eu vou bombar. O adorador, segundo Lúcifer, ele só vê o umbigo dele, é ele em primeiro lugar, é ele em tudo. Mas o adorador, segundo Cristo, ele quer descer. Só que quando
Lúcifer era o líder de adoração no céu. Então, quando ele vê você ocupando esse lugar, ele quer te tirar daí. Já que eu não posso ocupar mais esse lugar, eu não quero que ninguém ocupe. Então ele olha para você, e você hoje, apesar dos seus fracassos, apesar dos seus erros, apesar dos seus deslizes, você pode ocupar um lugar que o diabo nunca mais vai poder ocupar. Então é por isso que você gera raiva nele, é por isso que ele quer destruir você, é por isso que ele quer acabar com o teu casamento, é por isso que ele quer acabar com a tua fé, é por isso que ele quer que você fique prostrado na depressão, na angústia, no medo, na revolta, porque ele fazendo isso, ele consegue algemar você, e ele impede de você ser quem você foi chamado para ser, que é um adorador. Então a palavra da acusação é: condena. Olha o passado deles, olha o que fizeram lá atrás, olha o que fizeram. Eles não têm direito de estar ocupando o que eles estão ocupando hoje. Condena. Esse é o papel do acusador. Advogados são necessários quando há uma acusação a ser feita e uma defesa a ser sustentada. Advogados são solicitados quando há quebra da lei, quando alguém quebrou um contrato, quando alguém desfez, quebrou, cometeu um crime. Aí os advogados são acionados. Aí tem aquele que acusa, que quer de qualquer maneira que a justiça seja feita. Aí tem que entrar um advogado de defesa para se interpor. Então aqui no texto do Apocalipse diz que interessante aqui a Bíblia fala que esse grande dragão, esse dragão é a velha serpente, chamada Satanás. Foi de serpente a dragão. Cresceu isso, hein? Hein? Cresceu por quê? Responde. Cresceu porque foi alimentado. Cresceu porque foi alimentado. Tem gente alimentando o diabo. Tem gente alimentando o diabo com a fofoca, alimentando o diabo com o pecado, alimentando o diabo com o adultério, alimentando o diabo com a mentira, alimentando o diabo com ódio, alimentando o diabo com a sua razão. Eu tenho razão, então eu vou virar o barraco mesmo, porque eu tenho razão. E aí você está fazendo o diabo engordar na tua vida. Sabe? Tudo que você alimenta, você sabe disso? Tudo que alimenta, cresce. O diabo vai de serpente a dragão, porque ele foi alimentado, mas hoje é o dia dele morrer de fome. Hoje é o dia de você cortar essa mangueira, todo esse tubo que está passando alimento para o diabo tem que ser cortado hoje, e interrompido hoje. Esse fluxo tem que ser interrompido hoje, e tudo aquilo que tem ganhado força na tua vida para destruir você, vai ser cortado hoje. Esse poderia ter sido o final da história, poderia, mas a Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas, ei diabo, tenho mais. Mas se pecarem, vocês têm um advogado. Vocês têm um advogado. Um advogado. Ei, o julgamento vai chegar para todos. Mas aqueles que se esconderam atrás da cruz de Cristo, aqueles que foram comprados pelo seu sangue, independente dos teus fracassos e deslizes, a tua história não termina com a condenação, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. A audiência vai acontecer, não tem como se livrar dela. E na audiência, às vezes a gente chega, cabisbaixo, cabeça baixa, bola de ferro no pé, algema na mão. E tem uma torcida gritando: condena ele, acaba com ele. Ele não merece, realmente. Eu não mereço. Realmente, nós não merecemos. Mas Deus decidiu enviar o seu Filho. E Ele sabia que nós não merecíamos. Mas Ele decidiu usar de misericórdia. E assim,
Na cruz do Calvário, Ele garantiu a nossa redenção. Alguém sabe o que significa a palavra redenção? Ter a dívida cancelada. Você não entendeu? Ter os boletos rasgados. A Bíblia fala que Cristo pegou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou na cruz do Calvário. Ah, meu Deus, por que você não está celebrando, dando glória a Deus? Tem pessoas aqui, você conhece a tua história, e só o fato de você estar aqui hoje já é motivo de você dar glória a Deus mais alto que tu puder. Muitos já passaram pelo banco dos réus, muitos já ouviram de maneira literal e na sua vida a palavra condenado, perdeu, mas eu quero que você entenda que a história não acabou. Que a história não acabou. E aí, uma estudante de direito me chamou ali e falou: pastor, tem um código, ela até anotou para mim, se o réu cumprir determinados requisitos, a pena será suspensa. Se o condenado cumprir as condições impostas durante um tempo, será extinta a pena. Artigo 77 do Código Penal. Eu vou apelar para isso hoje. Eu não merecia, mas eu decidi entregar minha vida, eu decidi caminhar de acordo com as regras que Cristo estabeleceu. Mas eu não vou apelar pelo artigo 77, eu vou apelar para a misericórdia. Eu vou apelar para a graça que é superior ao artigo 77 do Código Penal. Eu clamo por misericórdia, eu clamo pelo... E eu vou apertar o play para você ver o segundo final dessa história. Esse é um final que poderia ser, mas esse não é o final verdadeiro. Você vai ver agora qual é o final verdadeiro. Aperta o play. É verdade que curamos em nome de Jesus. É verdade que pregamos a salvação, mas que temos vivenciado mudança de vida. Mas é verdade também que temos envergonhado o Evangelho de Cristo com toda essa sujeira e pecado no seio da igreja. Meritíssimo, aqui estão as acusações contra a igreja. A senhora advogada tem algo a dizer? Sim, meritíssimo. No livro de Romanos 8, lemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da condenação do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Senhor meritíssimo, Jesus foi condenado no lugar da igreja. Logo, não pode haver condenação para a igreja. O preço e a condenação já foram pagos. Muito obrigado, advogada. Agora eu irei abrir as acusações contra a igreja. Senhora promotora, me perdoe, eu não consigo ler. Como? Eu não estou Como entendendo. Assim? Como? Está toda manchada. O que houve? O que é isso? Não consigo ler. Está manchada. Não. Diante, por favor. Diante desta sessão e de tudo que foi dito e argumentado nesse tribunal aqui hoje, de tudo que a promotoria disse, de tudo que as testemunhas disseram, de tudo que a igreja disse, declaro a sessão encerrada e declaro a igreja
Absolvida. Meritíssimo! Caso Não, encerrado. meritíssimo! Meritíssimo, não! Você viu? Está manchado de sangue. O diabo leva a acusação, mas quando chega diante do juiz, o juiz fala: ok, eu entendo, mas eu não consigo ler nada, porque foi manchado, tem sangue. O sangue de Jesus nos cobre, Ele nos liberta. Jesus não morreu para você andar de carro zero, ter apartamento na beira da praia, ser famoso. Jesus morreu para que você tivesse uma vida de paz e abundância, para que você fosse liberto dos pecados. Não adianta, tem gente que é rica e é escravo, escravo de vício, escravo de manias, escravo do medo, escravo da angústia, escravo da dor, escravo da depressão. Não, Deus quer te libertar disso. Talvez você viva escravo da culpa. Eu errei mesmo, você tem consciência do seu erro. Tem aqueles que não têm consciência do erro, mas tem aqueles que têm a consciência: realmente eu pequei e você não se sente digno. Realmente nós não somos dignos, mas o sangue de Jesus nos justifica. É Cristo quem nos justifica. Ei, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou repetir isso. Você que não entendeu, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo está gritando para você: condena, mas a misericórdia fala mais alto. A misericórdia fala mais alto. A misericórdia clama por mais uma chance. A graça te estende uma mesa e fala: senta, sujo do jeito que você está, quebrado do jeito que você está, senta que o lugar é teu. Tem restauração para você, tem recomeço para você, tem cura para você, tem sonhos para você. Quando o advogado Jesus entra em cena, o acusador tem que recuar, porque é sangue. Imagina o diálogo, o diabo tentando condenar a igreja, com o povo, condenar você, os santos. Aí o advogado de defesa pede a palavra: meritíssimo, permissão para me aproximar. Meu cliente fez isso tudo. Ele errou muitas vezes, ele fracassou muitas vezes, ele quebrou sim alguns códigos, ele quebrou a lei. E quando eu vi a lista de dívida que ele tinha, eu vi que era algo impagável. Ele não teria condições de assumir com tudo isso. Então, meritíssimo, quando eu vi o que pesava contra o meu cliente, eu decidi pagar a dívida dele. Por isso que ele chega com sangue, que é o sangue da redenção. É o sangue que foi a moeda usada para pagar a dívida que pesava contra você. Dívida, meu nome está limpo. Estou falando peso do pecado, dívida do pecado. Oh, querido, pecado é quebra da lei. Pecado é quebrar a lei. É quando eu erro o alvo, eu quebro. Eu deixo de ser quem eu fui chamado para ser, para me tornar o que os outros querem que eu seja. Você foi chamado para ser uma coisa, você foi chamado para ser santo e irrepreensível na presença de Deus, mas o mundo está te dizendo: seja popular. E aí, em nome da popularidade, você negocia a sua integridade, e aí você perde a sua família. Em nome da grana, você despreza o amor, valores, para poder chegar mais alto. Em nome de uma boa carreira, de um sucesso profissional, você pisa em qualquer um que estiver na sua frente para chegar no lugar mais alto. Há uma carência em você de se autoafirmar: eu preciso ser aceito, eu preciso ser aplaudido, eu preciso ser reconhecido. Ei, você precisa ser reconhecido no lugar aonde verdadeiramente o reconhecimento importa. E esse lugar se chama presença de Deus.
queira ser popular no lugar onde a popularidade realmente importa. Quer ser popular diante de Deus, diante do trono, diante da graça. O que você precisa fazer? Receber esse perdão. Você precisa... Eu não sei quem tem representado você, talvez você esteja sendo mal representado. Eu perguntei a Mônica no primeiro culto, a Mônica é uma advogada, muito bem sucedida. Mônica, tem causa, toda causa você aceita? Não tem causa que você rejeita? Tem causas que aos olhos do advogado, ele fala, essa aqui é causa perdida, eu não vou nem pegar. Sabe causa complicada? O advogado chega e fala, nem pego, não vou perder meu tempo, vai perder mesmo. Jesus não. Me dá todas as causas perdidas. Me dá todas as causas que os advogados recusaram pegar. Eu só quero me dar os mais complicados, as coisas mais tenebrosas. Me dá. Jesus não foge de causas. Ei, olha para mim. Ele nunca perdeu uma causa, e não é a sua que ele vai perder. Fique em pé no seu lugar. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que... É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido. Vamos mais uma vez? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido. Fecha os teus olhos. Talvez a sua oração seja essa: Senhor, há um peso grande na minha vida. Há um peso grande em mim. Talvez alguns estejam aqui hoje magoados, literalmente, com a instituição igreja. Lembra que a instituição é dirigida por homens, e homens são falhos, e onde tem homem tem problema. Agora não coloca na conta de Deus. Deus está aqui para te curar hoje de qualquer ferida que talvez tenha sido causada por líderes de igreja, por líderes religiosos. E aí você está perdendo um tempo de plenitude em Deus porque está magoado com o sistema. Deus quer te libertar disso hoje. Você não tem que ficar com essa algema na tua mão, com esse peso nos teus pés, nem nos teus ombros. Talvez você tenha entrado aqui hoje achando o seguinte: uma vez eu preguei para um homem, de olhos fechados. Esse homem era um policial no Rio de Janeiro, muito temido, da minha região ali do Morro do Juramento, Vicente Carvalho, onde eu fui nascido e criado. Esse homem, ele ia todo culto que eu pregava, todo culto ele estava lá, todo culto ele estava lá, família toda cristã, e ele não se convertia, pastor Djalma, não se convertia, nunca. Ele servia, ele ajudava na igreja, ele servia, ele dirigia, ele pegava, ele ajudava os enfermos, ele fazia tudo, mas ele não se sentia apto para a salvação por conta do seu passado. E ele falou para mim: pastor, eu matei muita gente, ele falava comigo. Hoje ele está na glória, ele já partiu para o Senhor. Mas na época, ele falou: eu matei muita gente, eu não podia ver injustiça, que eu resolvi era na bala, não tinha conversa comigo, então eu não sou merecedor
desse perdão. Ele falava para mim, eu acho que o céu não é para mim, porque isso pesa nos meus ombros. Eu sei, eu matei no meu serviço, eu estava de trabalho, mas às vezes eu procurava situações para resolver, então eu acho que eu não sou digno disso. E eu falava para ele, a salvação é para o Senhor, Jesus veio para o Senhor, Jesus veio para o Senhor. E no dia da conversão dele, no dia do batismo dele, ele dando testemunho, ele falava que quando eu falava com ele e tocava o meu dedo no peito dele, eu tocava nele assim, a salvação é para o Senhor, a salvação é para o Senhor. Ele falou que o meu dedo era como uma broca entrando numa rocha. Ele falou, o seu dedo, pastor, era como uma broca que ia entrando no meu peito, e foram meses até chegar no meu coração. Mas hoje eu entendo que a salvação é para mim. Hoje eu entendo que o Senhor perdoou os meus pecados, e que eu não vivo mais debaixo desse peso da culpa e da condenação, porque eu fui absolvido por Deus. Entende que tem gente que ela acha que porque ela cometeu algo terrível, ou porque sofreu uma violência terrível, ou uma violência extrema, ela acha que não tem jeito para ela. Eu quero que você entenda o seguinte, você está se enganando, porque Jesus veio para os mais complicados. Talvez tudo que tem acontecido, tudo que você tem ouvido aqui, tudo é verdade, ok, mas a história não terminou. Houve um sangue derramado, houve um sangue que manchou o processo, houve um sangue precioso. Essa é a noite de você fechar os teus olhos, acender a sua luz interna, olhar para dentro de você. E hoje há uma mesa aqui na frente, há uma mesa, a misericórdia te espera de braços abertos. A misericórdia hoje ela está triunfando sobre o juízo. Agora, a justiça de Deus não é como a justiça humana, porque a justiça humana a gente grita, condena, mas na justiça divina Ele nos torna, Jesus nos tornou justos. Eu não merecia, mas agora eu mereço, porque eu fui alcançado pelo favor, pela graça. Eu tive a dívida anulada, cancelada. Eu creio que essa é a noite de salvação. Feche os teus olhos, você que quer experimentar dessa misericórdia, dessa graça. Você vai repetir comigo uma oração e dizer, Senhor Jesus, eu sei que eu cometi coisas que eu não devia, eu sei que eu andei com gente que eu não devia. Deus, eu estou ferido no meio do caminho, eu me magoei, eu estou pesado, a minha alegria foi roubada de mim, eu não acho que tenha solução para mim, eu acho que não tem jeito para mim, estou vivendo num lugar de indiferença, mas nessa noite eu quero escolher a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, eu não tenho conseguido lidar mais com isso. Ó Deus, assume o controle da minha vida hoje. Senhor Jesus, eu entrego a minha causa nas tuas mãos. Eu estava mal representado até hoje, mas agora eu entendo que o Senhor é o advogado que não rejeita causas. Mas o maior pecado que pesava contra mim, a maior quebra de lei que pesava contra mim, que é o pecado, o Senhor nos libertou do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida, e eu decido hoje receber essa liberdade que o Senhor nos concede. Recebe a minha causa hoje, em nome de Jesus.